consultoria. E eu preciso falar agora que o Cruzeiro, aí a gente deu meio que uma geral, né, uma pan no Atlético e no Cruzeiro, mas perto de anunciar saídas do elenco, o Cruzeiro então com o zagueiro Neres, o volante Machado, a caminho do Vitória, e o lateral Palácios também deve seguir para o Sport. Daqui a pouco eu falo com o Galante e o Guilherme Pré, mas agora eu vou abrir o programa com o Valuzeiro aqui. Caso tudo se estabeleça e tudo fique fechado, devidamente acertado, são jogadores que não jogariam no Cruzeiro e você dá um alívio até que, de certa forma, importante na folha também, Valuzeiro. Buenas tardes, muchacho. Boa tarde, HG, para os amigos, telespectadores. Acho que o aspecto mais importante é a questão do grupo mais enxuto, né, para o Seabra trabalhar e também para que os jogadores que ajudaram o Cruzeiro, caso do Machado ao longo dos últimos anos, né, no plural, lembrando que a história do Machado começou com o Cruzeiro em 2020, 21 ele não pôde jogar, ficou um ano de molho, depois voltou em 22, importante naquele ano da volta à elite do futebol, 23 ajudou e esse ano segue ajudando. Acho que é um processo normal que acontece dentro dos clubes, importante o Cruzeiro se atentar a essa saída de jogadores agora na janela, já que antes da abertura da janela o Cruzeiro conseguiu bem se reforçar e de acordo com o departamento de futebol, por hora o Cruzeiro não vai ao mercado trazer mais ninguém. O Neres foi uma informação do jornalista Léo Santana, que interessa ao esporte. A informação do Machado, do Novaes Rocha e do Palácios através do Samuel Venâncio, né? O Machado e o Palácios interessando ao Vitória e o Neres tendo o interesse do esporte, caso realmente se concretizem essas negociações, que os jogadores tenham uma boa continuidade nas suas carreiras. O Neres que fez parte o ano passado de uma defesa do Cruzeiro que ajudou muito num todo. Repito, são jogadores, de menos o Palácios aí, que realmente, caso se confirme a saída, foi o que menos conseguiu ajudar o Cruzeiro durante a sua estada aqui desse trio. O Palácio é uma questão assustadora, né? Boa tarde para todo mundo. Chegou com possibilidades, tendo passado por seleção colombiana. Sempre que a gente vê um jogador que passou pela seleção colombiana, a gente cria uma certa expectativa, a gente lembra de alguns jogos que a gente acompanhou de determinados atletas, e era o caso do Palácio, quando chegou as primeiras informações, a movimentação que o Cruzeiro estava trazendo. E aí foi um jogador de 12 jogos apenas com a camisa do Cruzeiro, 2 na atual temporada. Um deles é até bem questionável, né? A situação, a forma que foi. Ele tinha jogado no dia 24 de janeiro contra o Vila Nova, depois veio jogar diante do Criciúma, na partida que o Cruzeiro foi uma das piores partidas do Cruzeiro aí nesses últimos recortes de 10 jogos. Então, é um jogador que a gente já imaginava que fosse sair mesmo. O Neres, a saída dele é a possibilidade de abrir espaço para a movimentação do Jonathan Jesus, que é um jovem jogador de 19 anos. Muitos questionam, falam, até o Thiago Fernandes, quando a gente estava debatendo aqui, o Thiago, não, eu vejo o Jonathan como um jogador que vai assumir a titularidade do Cruzeiro. Eu não, eu penso o seguinte: o Jonathan, ele foi uma possibilidade de negócio muito boa, é um jovem jogador que vem para agregar futuramente ao Cruzeiro. E também, como a pouca idade que ele tem, ele vai crescer, vai se desenvolver aqui dentro do Cruzeiro e pode gerar grandes frutos à equipe do Cruzeiro. E quando for acionado pelo Seabra, ele vai dar conta do recado. Mas eu vejo a zaga do Cruzeiro muito bem formada, tendo o João Marcelo e o Zé Ivaldo, muito bem formada nesse ponto. A outra saída, a saída do Machado, eu estou muito com o Valu. Eu acho que ele foi importante. Ele é muito criticado por parte da torcida do Cruzeiro, mas tem que ver as situações, tudo que ele viveu dentro do Cruzeiro, o quanto ele foi importante em determinados recortes, principalmente jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele teve a sua parcela. E eu até, quando eu vi a notícia, eu pensei assim, cara, o Machado era um cara que poderia ter mais chance dentro do Cruzeiro e se saísse, que saísse para um time que tivesse uma estrutura melhor de momento. O Vitória passa por um turbulhão de problemas, tá atolado na zona de rebaixamento, mas enfim, boa sorte para eles. Eu acho que o nosso papel é analisar o campo.
Daqui pra frente é boa sorte pra todos, fizeram o que fizeram aqui pelo Cruzeiro e vida que segue. E boa sorte também. Adoro uma pizza. Marlon, nós estamos falando de jogadores que estão de saída, falamos agora. E agora, Marlon, o Wallace e Dineno, amigo. Disponíveis no Cruzeiro. Marlon, o Wallace e Dineno. É um atacante matador que o Cruzeiro não tem nenhum no elenco. O ladrão de bola chamado Wallace e o Marlon, que é o titular da lateral esquerda, mas o Kaique tá dando um calor nele, hein, Pre? Boa tarde, HG, boa tarde para toda a nossa rapaziada, para a família Band, que tá ligado com a gente aqui no Donos da Bola. Ô, HG, sabe o que tá acontecendo agora, que move esse nosso debate? É igual quando você cresce na vida e troca de carro. Aquele seu último carro serviu para você, tu não vai ficar xingando ele, porque ele não prestava, não, ele serviu para aquele momento. Só que tu precisa de um carro melhor, cara. O momento do Cruzeiro é esse, é o novo Cruzeiro, que na verdade é o Cruzeiro de verdade. Então... esses caras que passaram serviram ao Cruzeiro em dado momento. O Cruzeiro evoluiu, o Cruzeiro agora está com dinheiro. Então agora são esses caras e, poxa, são retornos importantes. A gente fala de Marlon, que ano passado era a primeira prateleira, talvez o grande jogador da posição no futebol brasileiro. Mas o menino Kaique tá pedindo passagem, como você falou. Ele fez o bigode igual o meu e tá despontando. O Dineno é um retorno importante, porque é um jogador ímpar, diferente de tudo que o Cruzeiro tem no elenco. Estava até lendo uma matéria que destacava que o Cruzeiro não tem nenhum gol de bola parada, só um de pênalti, que não tem gol de escanteio, cobrança de falta para a área. É o único time que não tem um gol assim de bola parada no Brasileirão. O Dineno é um cara que oferece isso. E aí, para jogos apertados, é sempre uma arma a mais para entrar, mesmo não sendo titular, é uma opção. E o Wallace, pô, primeiro volante de primeira, caçador, marcador, e falta isso, né? Eu acho que pro Cruzeiro também é um cara que vai agregar muito na minha visão, um jogador que pode até, quem sabe, voltar à seleção brasileira um dia, tem capacidade para isso. Então eu vejo que o Cruzeiro tem 3 reforços de peso com esses retornos aí, e com a chegada do Wallace naturalmente. E aí, Eltinho? Aliás, deixa eu ouvir o Galante primeiro aqui, porque o Galante ainda não falou. Ô, Galante, você cobre o Atlético, você naturalmente sabe da importância que foi para o Atlético a chegada de alguns jogadores. O Hulk é seu amigo pessoal, desculpa pra turma que fica com ciúme aí, que tem cara que rasgou quando o Hulk deu aquela peitada domingo lá. Ai, meu Deus, não faz isso comigo. Mas enfim, coisas da vida. Agora você tá vendo aí, Dineno, Marlon e o Wallace. Nós estamos bem demais aqui em Minas Gerais, estamos bem representados, temos grandes jogadores, hein, Galante? Boa tarde. Boa tarde, Everton, turma aqui do estúdio, pessoal de casa. O que está me chamando mais atenção em tudo isso que está acontecendo no Cruzeiro é que eu estou me surpreendendo com a gestão do Pedrinho. Ele com o Matos não se discute, a gente já conhece, mas o Pedrinho está fazendo toda uma onda que até agora está tudo pró-torcida. Não tem um torcedor que vai reclamar do que ele está fazendo, né? Ele trouxe jogadores que o Cruzeiro estava precisando de um nível maior. Agora ele está tirando jogadores que estavam aí, que eram contestados pela torcida. Está fazendo uma limpa. Aí eu fico só pensando assim, né? Por que antes isso não foi feito? Tudo bem, o Ronaldo talvez não tivesse o dinheiro que o Pedrinho tem, mas eu acho que vai muito pela questão dele ser torcedor. E não tem. Tem essa questão também. E não tem, né? Mas eu acho que o Pedrinho ser torcedor, ele jogar ajuda demais e eu vejo isso com bons olhos. Cara, o Wallace é um cara que já teve na mira do Atlético. É um baita jogador esse. Nossa, joga demais. Um baita jogador. Mas não faltou só dinheiro pro Ronaldo, não. Gastou mal também. Olha aí, quem tá pagando o que tá pagando de rescisão pro Gilberto agora poderia ter contratado melhor. Não faltou só dinheiro. Mas contratou bem, hein? Essa questão do Gilberto é super natural. Matheus Pereira. Como a gente pegar esse exemplo e usar ele pro resto da vida. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Qualquer gestão, se o Pedrinho sair hoje, Pedrinho decidiu sair hoje. Os gastos dessa gestão, eles param para o Pedrinho e continuam para quem pegar. Então, esse ponto aí não é o melhor exemplo para você dar. Tem outros exemplos que a gente pode pegar e questionar, falar, pô, o Ronaldo não agiu correto aqui, a questão dele junto ao torcedor, que foi no jogo contra o Flamengo. A venda dos mandos de campo. A venda de Henrique Dourado, a venda de mando de campo. Reinaldo. A venda de mando de campo é um ponto também. Eu falo daquele atrito, com atrito entre aspas, com o torcedor, que é ele ir ao público, ele raramente falava, e quando ele fala, ele pega e questiona a torcida do Cruzeiro que não estava apoiando, estava jogando contra. Aí sim é um ponto. Agora, o que ele ficou devendo ao Gilberto faz parte de qualquer situação. Depende. Faz parte de qualquer situação. Depende. Se ele tiver feito uma coisa e não tiver cumprido, tá errado. Então, mas foi cumprido. Até onde ele foi no Cruzeiro, ele cumpriu. Cumpriu. Pois é. O que o Ronaldo tinha com o Gilberto foi cumprido. Até o período que ele era dono do Cruzeiro. Mas a minha discussão a partir desse momento... É o quanto se paga um jogador como o Gilberto. O meu ponto é esse. Peraí, mas quando o Gilberto foi contratado, ele era um jogador que esperava o torcedor do Cruzeiro
viveu uma expectativa positiva, porque era um outro Cruzeiro. A gente tem que entender as caixinhas da história. O Cruzeiro hoje é um Cruzeiro endinheirado. Aquele Cruzeiro do Ronaldo era para pagar contas e trabalhar com um orçamento bem abaixo do que existe hoje. Ponto. E o Gilberto, quando é contratado, o que tinha na cabeça do torcedor? Que aquele Gilberto do Bahia poderia render aqui da mesma forma. E era essa a expectativa que foi criada. Mas o torcedor tem direito de esperar o Gilberto do Bahia. O scout do Cruzeiro não, tem que esperar o Gilberto real, não, o atual, contratado. O scout também. O scout trabalhou pensando naquele Gilberto. Ninguém Mas contrata... aí tá o erro. Peraí. O Wesley, quando foi contratado pelo Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro também viu de forma positiva. E o scout do Cruzeiro, nós mesmos aqui dentro desse programa, todos foi unanimidade, que o Cruzeiro fez um ótimo movimento no mercado. Porém, com a medida que o tempo foi passando, não se viu isso. E isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Um cara que brilha no time X não quer dizer que ele vai brilhar no time Y. Porque senão é melhor usar a inteligência artificial do Textor. Porque a inteligência artificial do Textor fala que se você foi mal em um jogo, ou se foi bem em um jogo, você tem que ir no jogo 3, no 4, no 5 e no 6, você tem que manter aquela média. E a gente sabe que é humano, não é assim. Então faz parte do jogo. Deixa eu só ouvir o Galante terminar o raciocínio, que vocês romperam eles, meteram um corte no Galante aqui, mas ele vai conseguir. A discussão é boa. A discussão é boa. É boa, mas eu acho que essa questão da gestão do Pedrinho agora vai dar uma outra guinada no Cruzeiro. A gente já tá vendo agora, né? Porque ano passado o Valu estava aqui, a gente vinha aqui, o Valu tá fazendo conta, né? Essa situação, preocupado com o rebaixamento. Hoje o Valu tá aqui fazendo conta, pensando em Libertadores, tem um outro semblante, olha lá, sorriso no rosto. Chegou todo animadão feliz, hoje, animado. com fome, mas animado. Isso mudou, inclusive, Tá o fazendo espírito dieta. torcedor do Cruzeiro. É só Mineirão cheio agora, né, Valu? Não tem mais aquela coisa. Não, isso aí desde sempre, né, Breno? Mesmo na segunda divisão, se habitual da torcida do Cruzeiro é o Mineirão cheio desde sempre. Aqui, deixa eu dizer levantei a uma bola coisa pra pra ele você. direitinho, cara. O que não dá, você citou uma questão aí que me incomodava muito, porque estava muito claro que entre erros e acertos da gestão anterior, entre erros e acertos, não era um negócio como é agora. Eles queriam um negócio para dar dinheiro, para gerar lucro da operação. Ficou muito claro. Eu compro um clube barato, vou na RJ, cumpro rigorosamente como tem que ser. Quando entrar numa crise ou pintar uma proposta, eu vou lá e fecho o negócio. E foi o que eles fizeram. E saíram com um baita lucro, meu irmão. Um baita de um lucro na operação. Então, o que eu sempre disse aqui, que para mim não existia amor. Não existia. Agora existe. Agora o clube é de um muito bilionário, que é um apaixonado. Vai só acertar? Não. Vai errar, vai tomar porrada aqui, em outros lugares, vai, porque é assim e é do jogo. Vai contratar mal, eu falei lá no meu Instagram, você me segue, Pre? Com certeza. Eu falei lá no meu Instagram, você me segue, Valu? Com certeza, com notificações. Eu falei lá ontem à noite, que o Cruzeiro se livrou. Gente, é porque é o seguinte, quando a sorte vira, Galante, aconteceu na sua vida, você está feliz no amor, a sorte virou, né, para você. Então, quer dizer, pra nós, né, Tim? Feliz aqui no amor, tá, o Pre também tá com a namorada nova aí, tá voando o moleque aqui em Belo Horizonte. Então é o seguinte, a sorte virou, gente. Mas por que virou? Vamos lá. Eu só citei 3 lá no meu vídeo, porque depois o Valu vai passar uma lista de mais uns 8. Mas eu citei. Eu vi o Maicon, você estava lá no gramado. O Maicon, tecnicamente, é um bom zagueiro do Vasco. Mas entregaria no Cruzeiro que, por exemplo, o Zé Ivaldo e o João Marcelo entregam hoje? Não entregariam, nem começa a discutir. Ele não tem vitalidade para fazer, por exemplo, o que hoje é necessário. O futebol atual exige. Fui pro Douglas Costa. Gente, o Cruzeiro chegou a quase fechar, né, Valu? A negociação foi andando. Pertinho de fechar. Negociações abertas. E aí o Douglas Costa ele mesmo disse que não, que tinha outras propostas e tal, não quis vir. O Cruzeiro se livrou, porque custaria um rim, e nem no Fluminense lutando desesperadamente contra o rebaixamento ele conseguiu jogar. E finalmente o Dudu. Vamos lá. Prestem atenção, porque eu não estou falando de aspecto técnico, eu estou falando de custo-benefício e aspecto físico. Lá no Palmeiras, eles abriram negociação com o Cruzeiro porque entendiam que o Dudu não seria mais interessante pelo valor que ele custa e pelo que ele entrega. Aí o Cruzeiro disse, eu vou trazer então, eu tenho interesse. Fechou com o Palmeiras. O atleta, depois de pressionado, tomou a decisão em ficar lá. E para o Cruzeiro foi ótimo. Porque aí o Cruzeiro abriu negociações com outros jogadores que de fato vão entregar mais,
Tecnicamente, talvez sim. Fisicamente, seguramente que sim. E o custo-benefício será muito melhor. Então, entre erros e acertos, hoje tem amor, tem dinheiro, mas vão ter erros também, vão acontecer. E serão criticados aqui, o Cruzeiro será criticado aqui, caso eles aconteçam. Então tinha uma diferença muito grande na operação. Eu posso fazer só uma pergunta aqui, porque desses nomes aí, eu vi o João Pedro jogar contra o Atlético. Me chamou a atenção. Achei um garoto com potencial. Ele teve um problema extracampo. Mas ele não seria um jogador que talvez a torcida pode lamentar a saída dele se ele tivesse um tratamento. Então, mas ele é empréstimo. Eu acho que é para o pegar uma desenvolvimento dele. Eu acho que às vezes o jogador jovem, ele tem que entender, e eu cito isso tanto no caso de Cruzeiro, vale para o Atlético também, o que é a vida além dos muros dessas duas instituições, Cruzeiro e Atlético. São jogadores com potencial, com contrato até 2025, aconteceu com o Luiz Fernando e aconteceu agora com o João Pedro. Não é uma punição. Acho que o jogador tem que encarar como um aprendizado e possibilidade dele continuar se desenvolvendo. Porque, com todo respeito, Mirassol, você fazer parte daquilo que se tornou o Cruzeiro hoje, depois de todo o trabalho de reestruturação dos últimos quase 3 anos, é bem diferente. Então o jogador vai ir lá, é jovem, tanto ele quanto o Luiz Fernando pertencem ao Cruzeiro, Breno, e eu acho que assim, diante das possibilidades que chegaram, a gente está falando de um Lautaro que veio, Caio Jorge, e ainda tem, voltando a ser opção, o Rafa Silva e o Dineno. Eles, naturalmente, ficariam de lado, esses atletas. Inclusive o Robert, eu acho que é um jogador que tem sido utilizado pelo Seabra, mas que daqui a pouco, quando o Dineno e o Rafa Silva passarem a ser opção, vai ficar também de lado. Então, acho que é um somatório disso. O jogador se mantém em atividade e aprende também a dar valor o que é estar num clube do tamanho do Cruzeiro. Bom, e uma coisa que eu não consigo, inclusive, aceitar, sabe, Pri? É que quando um moleque tem uma oportunidade num clube como o Cruzeiro, ou no Atlético, em outros aí, grandes pelo Brasil, ele não aproveitar tendo uma conduta retilínea, sabe? Se dedicar, se matar, desde quando eu tinha 13 anos que eu comecei a trabalhar, cara, pra mim, desde muito cedo, eu queria ser o melhor ali na minha área, no meu setor, eu queria ser o melhor. Ah, mas já nasceu, cara, é da minha, sei lá, do meu comportamento. E esses caras não aproveitaram. Então ele tem potencial, tô com Galante, mas cara, hoje, eu acho que até antes, mas hoje ainda, tanto antes, porque o próprio Cruzeiro puniu esses garotos. Mas acho que hoje, eu acho que a tolerância está ainda menor no Cruzeiro, embora com o Verón eles toleraram. O Verón não é mais um garoto. O Cruzeiro pode se permitir ter essa tolerância, né? O Cruzeiro de antes talvez não pudesse. Poxa, eu vou punir o João Pedro, que aí eu puno o Cruzeiro. Às vezes você vai punir o atleta, você se pune, né? Então eu acredito que hoje o Cruzeiro pode fazer isso. E de maneira muito prática, até saindo do fator punição, que eu concordo, o garoto vai ter mais espaço lá, até para ser um fruto melhor para o Cruzeiro. Ele não vai ter espaço hoje no Cruzeiro, o elenco é muito melhor. Ele não é sobre ele, é sobre o que o Cruzeiro se tornou, concordo com o Valu. Então talvez pode ser melhor para ele se desenvolver, para ele ter sequência, para ele jogar sem pressão. E pode ser melhor para o próprio Cruzeiro num ponto futuro. Esse menino pode chegar mais pronto para ter condições de fazer parte do Cruzeiro de hoje, que ele não tem condições. Mas eu concordo com você, Gagé, você vai bem ao ponto. Quantos meninos sonham em ser jogador de futebol? E quantos se tornam de fato? E quantos se tornam de fato e vestem uma camisa tão pesada quanto a do Cruzeiro? Tem que dar valor, cara. Tem que dar muito valor. Tem que suar, tem que acordar cedo, tem que malhar, tem que correr, tem que ser aplicado. Então esses meninos têm que valorizar. Tem que valorizar essa camisa que tá na sua mão aí, eu cara. entendo o garoto querer levar uma vida como a gente, na idade deles, gostaria de levar, né? Eu entendo. Mas aí eu olho para outros atletas em outras modalidades que abrem mão dessa vida para se tornarem os melhores. Nós estamos prestes aí a assistir um monte de garotos na Olimpíada que abrem mão, porque, pô, a partir do momento que você aceita, que você coloca na cabeça que quer ser um atleta de alto nível, de alto rendimento, você precisa entender que as coisas elas não conseguem caminhar paralelamente. E aí eu estou me referindo à questão de um lado, você querer, pô, baladeiro, não sei o quê, pá, não sei o quê, festinha, e do outro lado você achar que que isso não vai ter nenhuma influência no seu desempenho. Me ajuda aí, né? Posso dar um exemplo? Você pode, para isso que o Pre está falando, que o Valu acabou de falar, o John Kennedy apresenta. Exatamente. O John Kennedy, ele sai do Fluminense, Ótimo fica exemplo. um período no Ferroviário, volta e é campeão da Libertadores. É claro que o John Kennedy ainda
precisa Tá de passar saída. por mais processos, né? Porque assim, a cabeça dele não é muito boa. E a gente nota isso, né? Na própria atual temporada ele já teve ocorrência também, mas é só voltar no passado, que ele sai do Fluminense, vai para a Ferroviária e volta para ser campeão da Já Libertadores. rendeu o que tinha pra render. Imagina o João Pedro vai embora e ano que vem faz o gol da final da Libertadores do Exatamente. Cruzeiro e depois nunca mais volta. Tá ruim, Eu não? fico vendo, É maravilhoso, né, Bre? Tá ótimo, pô. fico vendo aí, viu, galera? Fico vendo a história do Savinho, cara. O Savinho é um moleque que todo mundo conhece, né? O início da história dele, moleque pobre, periferia, e caramba e tal. Tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar errado. E a mãe com muita luta, você Sim, entrevistou fiz ele, né, Eltinho? A mãe dele numa luta ferrenha, foi embora com ele e tal. Olha onde esse moleque foi parar, cara. Você viu uma declaração do Guardiola sobre o que espera dele? De ser um moleque embaçado mesmo. Diz que ele tem um contra um terrível. E o Guardiola vai fazer uma coisa no Savinho, que eu acho que falta ele ainda, que é driblar mais. Isso aí o Guardiola Vertical, sabe, né, O Valor? Guardiola é o melhor. Ser mais vertical. Cara, driblar onde é que esse e moleque driblar aqui, chegou, não meu irmão? aqui. Onde esse moleque chegou? Suporte familiar, pessoas do bem, que querem o seu bem em volta, te orientando, porque tem muito jogador que anda com quem não deveria andar, né? E aí anda para outro rumo. Toda essa blindagem, até do próprio empresário, que ele tem esse, para mim, ele tem esse papel. Ele tem que blindar o jogador dessas coisas, ele tem que aprender desde cedo a ter disciplina. Você falou isso da Olimpíada, pô, os ginastas olímpicos aí, você vê que esses caras largam Os a vida judocas, dele. judocas Todo também. mundo larga a vida, É. natação, cara, o cara na Natação. natação passa o dia todo na piscina. E o Galante foi num ponto perfeito na minha visão, HG, que é estar cercado de pessoas que querem o seu bem de fato. Isso. E não de bajulador. A gente, cara, teve um vídeo aí da Copa América, do Neymar comemorando. Aí tem um desses amigos dele. O da mão. Cara imita os trejeitos. gestos O Neymar do Neymar. faz aí, mano. O cara vai junto. O cara acompanha. O Neymar vai fazendo, o cara acompanha. Cercado de bajulador, você acha que o Neymar tivesse amigo de verdade, ele não tinha sido muito maior? Tinha. Claro Ele é que gigante, sim, mas se tivesse claro amigos que de sim. verdade, não bajuladores, ele estaria muito melhor, porque é muito fácil. O menino, o João Pedro, tá cheio de amigos, os parceiros dele, saindo pra beber, pra curtir, pra fazer isso e aquilo com mulher e tal. Mas o amigo que vai dar ali, pô, irmão, faz isso não, cara. Faz isso não. Vai treinar amanhã que tu pode ser maior ainda que isso. O cara Esse não é quer um saber, amigo. cara. Isso é um amigo. Isso é um amigo. Isso é um amigo. Eu tô que nem tô que nem você. Tô limpando o chupisco tudo. Quero distância de chupisco. Uma distância mesmo. Nego chupiscão, que fica só. Entendeu? Que nem o Rock Cria lá do Rio de Janeiro, cheio de não quero, tchau, mala. Vai caçar um serviço, só. Vai rezar um texto para outro lado, para cima de mim, não. Sabe o que eu quero?